A paz do Senhor, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 5 com o seguinte tema: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Texto áureo: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 1, versos 18 ao 23. As pessoas materialistas são aquelas que fazem dos bens materiais o centro de suas vidas. Não sabem que a verdadeira vida é espiritual, é eterna. De acordo com a parábola de Jesus registrada em Lucas capítulo 12, versos 13 a 21, o homem materialista foi considerado louco por 5 razões. Primeiro, ele esqueceu-se que Deus é o provedor e doador de todas as coisas. Ele dizia: meus frutos, meus bens, meus celeiros. Pensou ser dono de todas as coisas, quando nada lhe pertencia, nem mesmo a sua própria alma. Segundo, ele buscava segurança nas riquezas e não em Deus. Porém, a Bíblia adverte que não devemos confiar nas riquezas. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Salmo 62, verso 10. Terceiro, ele cobiçava tudo para si. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Lucas 12, 18. O materialista não pensou nos pobres, nem nos órfãos, nem nas viúvas. Quarto, ele pensava que os bens terrenos podiam servir de alimento para a alma. Ele dizia: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Lucas 12, 19. Ele não sabia que a alma humana é parte integrante do homem interior e que possui os atributos imateriais da mente, da vontade, dos sentimentos e, por conseguinte, não se alimenta de coisas materiais. Quando Jesus afirmou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele falava do alimento vital que a alma humana realmente precisa para viver eternamente. E quinto, ele pensava que podia controlar o futuro. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Lucas 12, 19. Não sabia ele que o futuro é incerto e imprevisível. O ser humano gostaria de controlar o futuro, a fim de não ser por ele surpreendido. Porém, não pode. Esta parábola deixa bem claro que o homem rico ainda estava no devaneio de seus sonhos e no arquitetar de seus projetos futuros, quando Deus proferiu a seguinte sentença: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Lucas 12, verso 20. Semelhantemente, o ateu também é chamado de louco na Bíblia, como lemos: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Salmo 14, verso 1. A palavra insensato em hebraico é nabal e significa literalmente louco. Essas duas correntes filosóficas, materialismo e ateísmo, opõem-se frontalmente aos ensinos da Bíblia. Não obstante, nas últimas 2 décadas, conquistaram um grande número de simpatizantes em todo o mundo. Como cristãos, precisamos estar prontos para explicar a nossa fé, mesmo aqueles que não acreditam ou zombam dela. Ponto de número 1. Compreendendo o materialismo e o ateísmo, ou materialismo. O materialismo é uma doutrina filosófica que admite como realidade apenas a matéria. Nega a existência da alma e do mundo espiritual. Foi formulada pela primeira vez no século VI a.C., na Grécia, e ganhou impulso no século XVI, quando assumiu diferentes formas. Para os gregos, os fenômenos devem ser explicados pela observação da realidade e nunca pela religião. A matéria é a substância de todas as coisas e encontra-se em permanente metamorfose. A partir do século XVIII, o materialismo rejeitou completamente a existência de uma alma eterna e reduziu o homem a uma espécie de máquina. No século XIX surge na Alemanha o materialismo científico,
que substituiu Deus pela razão. O próprio marxismo foi inspirado pela concepção materialista da história, denominado de materialismo histórico. No início do século XX, dão origem ao materialismo energetista, onde o espírito e a matéria são considerados apenas como formas de energia que movimenta o universo. O ateísmo. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. No grego antigo, o adjetivo ateos significa literalmente sem Deus. O ateísmo visa suprimir a pessoa de Deus do coração e da mente do homem. Conforme as estatísticas, existem cerca de 750 milhões de ateus no mundo, ou seja, 11% da população mundial. Somente na China existem cerca de 180 milhões de ateus. 85% da população da Suécia não tem nenhuma crença ou não acredita em Deus. Na Dinamarca são cerca de 80%, na Noruega 72%, no Japão 65%, na República Tcheca 61%, na Finlândia 60%, na França 54% e na Coreia do Sul 52%. Segundo pesquisa Datafolha realizada em dezembro de 2016, 1% dos brasileiros são ateus. Ponto de número 2, as raízes do materialismo e ateísmo. A consequência do pecado. O ateísmo faz parte da extensa relação de pecados que afastam o homem de Deus. Se por um lado Deus se mostra inalcançável e incompreensível ao homem, por outro lado ele abre um caminho acessível para que possamos conhecê-lo através da revelação. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo, aos Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Antes mesmo da manifestação do Filho de Deus ao mundo, a criação já testificava sobre Deus. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 19 e 20. Conforme diz a palavra, os homens são inexcusáveis diante de tão grandes revelações. O problema do homem ateu não é o fato de não crer, mas principalmente o fato de não querer crer. O pecado reside na escolha deliberada do caminho da rejeição. A Bíblia diz, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, Romanos 1, 28. Depois de fechar a porta para o conhecimento de Deus, o homem dá início a uma escalada descendente que o acaba levando até os porões da imoralidade. A cegueira espiritual, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4 e 5. A cegueira espiritual também é causada por Satanás. Ele é o príncipe das trevas e trabalha no coração do homem incrédulo, impedindo-o de enxergar as realidades do mundo espiritual. O homem endurecido pelo pecado precisa passar primeiramente pela libertação e pelo quebrantamento espiritual, a fim de reconhecer a Deus. A Bíblia diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. E ainda, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. A Bíblia afirma que Deus é Espírito eterno, sem origem, sem princípio de existência e também sem fim. Sem nenhuma matéria pré-existente, criou tudo o que existe. Essas afirmações são suficientes para extrapolar os limites da nossa compreensão. Tudo isso pode ser visto por muitos como algo absurdo e inaceitável, mas é o que a revelação nos diz. Não espere explicações sobre a pessoa de Deus fora dos limites da Bíblia. Muitas pessoas rejeitam o Evangelho porque não encontram respostas para algumas perguntas.
começam a admitir a existência de Deus, mas logo levantam uma enorme barreira formada por indagações diversas. Por que Deus permite sofrimento à humanidade? Por que há tantas desgraças no mundo? Por que Deus permite a existência do mal? Por que isso? Por que aquilo? Podemos apresentar diversos argumentos quanto a estas questões, mas certamente outras perguntas surgirão. Mesmo que não sejamos capazes de compreender todas as ações de Deus, isso não é desculpa para negarmos a sua existência, nem para vivermos contra a sua vontade. A Bíblia não fica tentando provar a existência de Deus, não pretende explicar Deus, nem procura fazer que compreendamos tudo a seu respeito. O texto bíblico simplesmente fala sobre Deus e apresenta a sua vontade para o homem. Mostra o quadro de perdição da humanidade e a solução divina para esse problema. A existência de Deus é considerada nas Escrituras como uma realidade óbvia. Ponto de número 3. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Negação da existência de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 24 a 28. A negação de Deus por parte do ateu e do materialista não decorre da falta de provas científicas, nem tampouco porque os cristãos não apresentam evidências confiáveis. Não. Esses dois indivíduos apoiam suas crenças exclusivamente em suas decisões de não crer. A Bíblia diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, Romanos 1,19. A negação de que o homem é um ser singular. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 26, 27. A negação de Deus tem sérias implicações antropológicas. A Bíblia diz que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Se isto não for verdade, então jamais saberemos quem somos, porque estamos aqui e para onde iremos. É muito mais difícil acreditar que o homem surgiu de um processo evolutivo incerto e sem endereço do que acreditar que ele foi criado por Deus, conforme diz a Bíblia. O surgimento de um ser inteligente, capaz de grandes realizações como o homem, só pode ser compreendido e explicado à luz da revelação, onde a fé na existência de um Deus todo-poderoso, autoexistente, sábio, infinito e eterno, faz-se necessária. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aos Hebreus 1 e 6. Ponto de número 4. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segundo aos Coríntios 13, 8. Nossa relação com Deus começa com a fé, e esta vem especialmente através do conhecimento bíblico. Se alguém quer ter fé, se alguém quer ter a certeza das realidades do mundo espiritual, então deve ler a Bíblia. O contato com a palavra de Deus, mediante o desejo sincero de conhecer a Deus, guiará o ser humano ao pleno conhecimento da verdade, conforme disse Paulo a Timóteo. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, segundo Timóteo 2,7. E conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Crer em Deus é fundamental. A fé depositada no verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, produz resultados. Se cremos, haveremos de obter respostas para as nossas orações. A fé correta cria as condições favoráveis para a ação de Deus.
É verdade que Ele nem sempre nos responde como queremos. Mesmo assim, a Bíblia nos estimula a continuar crendo nele e esperando por seus milagres. Qualquer um que se converta ao Evangelho poderá expulsar demônios, falar novas línguas e operar maravilhas em seu nome. A Bíblia é a verdade sobre Deus. O que nela está escrito funciona. Em qualquer direção que olharmos, veremos as provas da existência de Deus. O universo, a terra, o homem, são provas vivas da existência do Criador. No dia em que o homem se encontrar com Deus para ser julgado, não poderá dizer, eu não sabia que ele existia. Não poderá dizer que não houve provas. Fazendo uso correto da razão. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhum faltará. Isaías 40, 26. Os parâmetros científicos tão citados pelos ateus e materialistas não negam a existência de Deus. Pelo contrário, confirmam. Por exemplo, vejamos algo sobre as estrelas. O que elas nos mostram sobre a existência de Deus? Cada estrela, para manter-se em ignição e fornecer o calor e a energia sem os quais a vida seria impossível, gasta dezenas de toneladas de sua própria massa a cada segundo. E isto é lógico, no sentido de que tudo que queima consome combustível. De acordo com análises feitas por astrônomos e cientistas, se as estrelas consomem energia de si mesmas, elas não são eternas, pois a quantidade de massa que consomem faria com que elas durassem apenas de 200 a 300 anos. Além de mostrar que as estrelas foram criadas, esta evidência nos mostra também que existe alguém que está fornecendo massa para as estrelas consumirem, pois se isto não acontecesse, elas não mais existiriam. Estudando as estrelas e o espaço, vemos que toda esta organização não pode existir por acaso. Onde há um plano perfeito, há um projetista perfeito. A lei das causas e efeitos é uma realidade universal. Não importa quão inédita e criativa seja uma obra, aquele que a planejou sempre estará num plano superior a ela. Os efeitos são manifestações condicionais de uma causa, e a causa sempre, em quaisquer escalas, supera em níveis de importância aos efeitos, sejam eles quais forem. Outra evidência racional da existência de Deus se encontra na biologia. Trata-se da teoria conhecida como biogênese, que é uma evidência fortíssima em favor da existência de Deus. O cientista francês Louis Pasteur a propôs em meados do século XX que toda a vida provém de vida. Ele provou isto em laboratório, refutou a teoria conhecida como a biogênese, que prega a geração espontânea, ou seja, que a vida pode surgir de algo morto. Após a demonstração de Louis Pasteur, a biogênese caiu no ridículo. Vamos para a conclusão de nossa lição. A Bíblia não procura oferecer-nos qualquer prova racional quanto à existência de Deus. Pelo contrário, ela já começa tomando a sua existência como pressuposição básica. No princípio, Deus. Deus existe, ele é o ponto de partida. Por toda a Bíblia, há evidências substanciais em favor de sua existência. Se de um lado, disse o nécio no seu coração não a Deus, por outro, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Deus se tornou conhecido mediante o seu ato de criar e de sustentar tudo quanto existe. Ele dá vida, alento, alimento e alegria. Essas ações são acompanhadas por palavras que interpretam seu significado e relevância, fornecendo um registro que explica sua presença e propósito. Deus também revela a sua existência através do ministério dos profetas, sacerdotes, reis e servos fiéis. Finalmente, Deus se revelou claramente a nós mediante o Filho e por intermédio do Espírito Santo que em nós habita. Devemos crer no Deus que existe e que optou por se revelar a nós. O ser humano tende a criar falsos deuses que se conformam com o seu modo de viver e com a sua natureza pecaminosa. Essa é uma das características das falsas religiões.
Não podemos desenvolver outro conceito de Deus à parte da revelação que Ele mesmo já fez de si mesmo. Somente a Bíblia nos permite saber exatamente como Deus é. Não importa quão rebuscadas e sofisticadas sejam as filosofias do ateísmo e do materialismo, sabemos que se tratam apenas de mais dois embustes de Satanás para confundir os incautos. Tanto o ateu quanto o materialista precisam se converter ao Senhor. Somente a fé perfeita em Deus pode conduzir à vida eterna, como lemos. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus e Pai, Te louvamos, crendo firmemente, Senhor, no Teu eterno poder, na Tua glória manifesta, na virtude do Espírito Santo, na presença do Senhor conosco em toda a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, abençoe a todos meus queridos irmãos, estende as mãos sobre aqueles que estão precisando do Teu alento, da Tua força, da Tua renovação, da graça, em nome de Jesus. Faz prosperar os Teus caminhos nesta terra e que muitos possam crer nesses dias que Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém.